Eu quero falar da medida que precisa ser preenchida para o reino de Deus chegar, para o reino do céu chegar. Existe uma medida a ser preenchida para que tudo se cumpra. Nós vemos dias, na verdade, filhos, pode deixar. Deixa eu ficar sozinho hoje. Vou sem música hoje. A medida que precisa ser preenchida para que o reino de Deus chegue na terra. Precisamos de uma medida inteira, ela precisa se cumprir para que tudo esteja no seu devido lugar. Para falar sobre isso eu vou ler alguns textos com você, mas antes disso, eu queria dizer e chamar sua atenção para coisas. Eu não sei se você tem vivido nesses dias e coisas desses dias têm indignado você. Eu não sei se você tem tido sede de justiça. Uma das coisas que mais acontece no meu coração hoje e que mais me confronta é a sede de justiça. Sede de justiça por diversos ângulos. Porque nós vemos que o mundo está sendo transformado diante dos nossos olhos. O pior é quando nós não estamos vendo ou percebendo essa transformação que o mundo está trazendo à nossa volta. Transformação do tipo de que pessoas já estão dizendo aí que tem que passar em congresso leis onde pedofilia é um direito de uma criança de sentir prazer. Então, para que outras nações que já praticam a pedofilia, não sei se você sabe, mas no Islã, um homem mais velho, ele procura uma criança para casar. Não sei se vocês sabiam disso. Embora o Islã seja super rigoroso com uma série de coisas, dentro do Islã, lá pelas leis de Maomé, o homem pode casar com uma criança. Mas nós não vivemos diferente disso. Sabia que o Brasil é o segundo país maior em pedofilia no mundo? E daqui a pouco, queridos, isso não vai estar mais escandalizando o mundo. Nós estamos achando que estamos deixando as coisas se tornarem muito normais diante dos padrões da palavra. Sabe por quê? Porque nós começamos a ceder. Nós cedemos demais. Nós entramos debaixo da lei do politicamente correto. Então nós tivemos que aceitar coisas que até então nós não aceitávamos. E, não, tá bom, o cara pode ser o que ele quiser. Hoje o pior evangelho, queridos, dentro do reino de Deus, é o evangelho da libertinagem. Onde a pessoa pode vir do jeito que ela está e permanecer do jeito que está. Nós estamos vivendo esses dias. Dentro da igreja nós estamos vendo a corrupção cada vez mais adentrar. Nós temos visto isso diante dos nossos olhos. Temos visto o evangelho do coach adentrar dentro da igreja. E as pessoas achando que elas têm que ser ricas, milionárias, para que elas mostrem que elas são pessoas de Deus e que elas são mais o evangelho da nova era, o evangelho de que você é um Deus, cada vez mais entrando dentro das pessoas. E nós estamos vendo tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. O pior, queridos, é quando tudo isso não nos causa uma indignação muito grande. Eu queria dizer a vocês, filhos, que nós precisamos estar indignados sim com o sistema desse mundo. Teve uma lei que foi votada agora no Congresso, eu não sei se vocês acompanharam, a maioria não deve nem ter acompanhado, né? Mas que lei que foi votada? De que nós não podemos ter a propriedade particular. Alguém viu isso aqui? Alguém viu? Só o César e o Rodney, mais alguém? E aqui e aqui. O que você acha disso? De que nós não podemos ter a nossa propriedade privada. Eu não tenho direito a ter minha casa, tudo pertence ao governo. O que você acha disso? Legal? Cool? É legal? Mas é o que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo tudo isso e simplesmente engolindo. E a igreja não tem que se levantar como uma igreja que vai guerrear fisicamente. Não é a nossa ida à rua que vai mudar qualquer coisa. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar isso é Deus levantar homens e mulheres de poder na terra que trazem o reino dos céus e são embaixadores desse reino. Caso contrário, queridos, está tudo aí fadado ao fracasso. É por isso que nós temos visto as trevas, elas governarem mundialmente. Isso está acontecendo no Brasil, queridos. Isso está acontecendo no mundo. Mas nós não estamos percebendo essas mudanças porque, entre aspas, elas são sutis e até porque a gente não está nem aí. Não é? A gente, tá bom, elegeu o cara ali, daqui a pouco não estamos nem acompanhando o que está acontecendo, elege um, elege outro.
E tanto de um lado quanto do outro, querido, as coisas são as mesmas. Porque um prega o capitalismo extremo, o outro pega que você não pode ter nada, mas tudo é a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo sistema chamado sistema da Babilônia. A boa notícia, queridos, é que isso tem uma medida. Essa é a boa notícia que eu quero dar para vocês essa noite. A medida do cálice da ira de Deus vai encher. Não pensa que Deus não está olhando isso. E não pense que se você está influenciado por esse sistema, que você vai ficar livre de ser pego. Se você hoje é influenciado por esse sistema do mundo, e se você está achando que tudo isso está tudo bem, muito bem, obrigado, se você está influenciado por isso, você já está dentro do sistema da Babilônia. E nos últimos dias Deus vai falar uma frase: saí da Babilônia, povo meu. Por que sair da Babilônia? Porque nós estamos dentro do sistema babilônico. Nós estamos dentro, daqui a pouco não vai haver mais moeda. Quem aqui usa ainda dinheiro em espécie? Por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Você está vendo? Está percebendo que o sistema está mudando diante dos nossos olhos? Faz um Pix aí. Pix é fácil, é rápido, não é? Papá, não é? Faz um Pix. Tudo isso, queridos, é uma preparação. E se nós não estamos ligados no que está acontecendo, porque daqui a pouco não compra, nem vende quem não tiver a marca. Sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro? Ninguém vai aceitar o seu dinheiro físico. Ninguém aceitará o seu dinheiro físico. E aí, ou você que já está condicionado, bota a marca, ou você não compra nem vende. O que vai ser a marca, pastor? É uma marca física? Eu não sei. Não sei. Pouco importa, importa que eu estou ligado. Vai ser um chip implantado? Não sei. Não sei, pode ser. Porque já tem gente implantando chip aí. Implanta chip por um benefício. Tem países que implantam chip porque o cara está chegando perto do hospital e já sabe o tipo sanguíneo dele, que tipo de alergia ele tem, que tipo de remédio ele pode tomar. Então, em tese, uma coisa boa, ele chegou lá, ele já pode ser atendido completamente, porque já sabem tudo sobre a vida dele, chegou, já bota o cara lá e já resolve o problema dele. Ou pessoas, empresários executivos, altos executivos, estão colocando chip também para ser rastreados. E se houver um sequestro com eles, alguém localizar eles rapidamente. Está me entendendo? É um benefício? É bacana? Sim. Mas o chip ou a marca, seja lá o que virá, ele virá com um intuito. E esse intuito é de adoração. Lembra na Babilônia, sistema babilônico? Quem não adorasse o rei, a sua imagem, o seu sistema, ele seria ou lançado na cova dos leões, ou lançado no fogo, quem não se dobrasse ao seu sistema. Você sabe o que acontece no Islã todos os dias? Qualquer um no Islã que não se deita na hora que toca a musiquinha, como tocava na Babilônia, quem não se dobra naquele instante que toca a música, ele é amaldiçoado pelo Islã. E muito fácil perceber que quem não se dobrar diante da estátua vai ser morto, degolado, porque não está se dobrando diante da estátua, não está atendendo a música, não está dançando conforme a música do sistema. Eu vou afirmar categoricamente para você, queridos. Seja direita ou esquerda, seja Illuminati, seja progressista, seja qualquer coisa, qualquer desses aspectos políticos, socioeconômicos e tudo mais, tudo isso, queridos, não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Ele não está em nenhum sistema. Esses sistemas não traduzem quem Deus é e nem os princípios do seu reino. E nós precisamos estar muito ligados nisso, porque senão nós seremos engolidos pela Babilônia. Então, pare com briguinhas políticas, isso está certo, aquilo está errado, aquilo está certo, isso está errado, porque você só está apostando em 2 cavalos que estão correndo na mesma corrida. Aliás, isso surgiu, não sei se você sabe de onde surgiu mais fortemente, direita e esquerda, né? Teve as revoluções, Revolução Francesa e tudo mais, que veio introduzir esse conceito, a razão e tudo mais, porque o mundo até então era muito de Deus, as pessoas criam em Deus. Mas aí entrou a razão fortemente, né? E depois de entrar a razão, lá com essa Revolução Francesa, a Revolução pela Razão, entram outros conceitos que vai dividindo o homem entre direita e esquerda. Dentro da própria maçonaria que governa o mundo. A maçonaria tem debaixo dela direita e esquerda, não sei se você sabia disso também. Mas é do conceito da maçonaria que o cara lança a tese, a direita. Ou a antítese,
à esquerda. Porque o objetivo da maçonaria não é nem a tese, à direita, e nem a antítese, à esquerda. O objetivo da maçonaria é a síntese, que não é nem direita, nem esquerda. Estão entendendo aqui, filhos? Então você fica aí todo defendendo a direita, porque a direita tem os princípios mais parecidos, muitas vezes, com o cristianismo. Outros defendem a esquerda, porque também parece que dentro do cristianismo você distribui os bens é melhor. Seja um ou seja outro, queridos, os dois sistemas são de demônio, porque todos estão ligando no bode da maçonaria. Está claro aí para você, queridos? Está claro o que é o sistema babilônico? Está claro que nós não compactuamos com nenhum desses sistemas? Mas esses sistemas têm os dias contados. E glórias ao nome do Senhor por isso. Bem-aventurado o que tem sede de justiça, porque serão consolados. Aleluia. Eu tenho sede de justiça, eu estou indignado, queridos. Eu, de verdade, tenho andado cada dia mais indignado. Eu procuro não ver notícias. Mas as notícias chegam a mim na mesa do trabalho, chegam a mim de várias formas. A adorada agora é o desenho, não, o filme da Barbie lá, porque o filme da Barbie dá poder para a mulher, são as empoderadas, empodera o feminismo. Queridos, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo para gerar, sabe o que? No fundo, divisão. E o reino dividido, e nós, dentro da igreja, ficamos divididos às vezes por partidos políticos ou por convicções políticas. Quando a nossa única política deveria ser a política do reino, na qual a palavra diz, do que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Posso ouvir um amém? Paz com todos os homens. Aleluia. Tendo dado essa introdução, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo de número 15. Tudo se trata, queridos, de reino. Desde o princípio aqui na terra, tudo foi relacionado a reino. Deus estabeleceu os céus, a terra, e Ele criou o homem, que é o seu descendente, a sua imagem, a sua semelhança, Ele criou Adão. E quando Ele cria Adão, Ele coloca um lugar de governo, ou seja, Jardim do Éden. E quando Ele estabelece o Jardim do Éden, Ele fala assim, aqui é a minha plataforma de governo do céu, e aqui, homem, eu estou te dando domínio, governo, sobre tudo que eu criei. Você aqui vai crescer, multiplicar e dominar sobre tudo aquilo que eu criei. Essa é a minha plataforma de governo. A minha plataforma de governo ela é estabelecida diante dos conceitos e princípios do céu. Ela é regada em amor. Posso ouvir um amém aqui? É a minha imagem é uma imagem de amor. Eu estabeleci esse reino a partir deste princípio. Só que então vem Satanás. E Satanás entra ali no meio daquele jardim para estabelecer um outro princípio de reino. E desde ali, queridos, existe a semente do Espírito e existe a semente das trevas. A semente da luz e a semente do mal. Desde aquele momento, quando Satanás entra e contamina a primeira semente, ele toma o domínio da terra da mão do homem. Tudo é sobre o domínio da terra e sobre descendência. Você está comigo aqui? Tem os descendentes de Deus e tem os descendentes da serpente. Quem são os descendentes da serpente? Você vê uma linhagem da serpente. Quando Deus promete lá para Adão, Ele fala, olha, maldita essa serpente que picou aí, que fez você pecar, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Desde aquele instante, vai dominar sobre a serpente. A serpente entrou, ela tem domínio, mas o descendente da mulher vai acabar com o domínio da serpente. Satanás achou que ao contaminar a primeira semente, estava tudo resolvido. Mas quando ele ouve essa profecia de Deus, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. É por isso que Satanás até hoje, ele busca destruir a semente da mulher. Está comigo aí? E então a palavra diz que nasce um menino chamado Abel. E nasce um outro chamado Caim. Só que Deus começa a apontar que aquele Abel, Deus aceitava a oferta dele, Deus gostava da oferta daquele Abel. Então Satanás pensou, puxa, acho que esse é o descendente. Deus já vai me destruir com este Abel aí. O que eu preciso fazer com este Abel? Eu preciso levantar o meu descendente, um Caim.
E o Caim vai destruir a semente da mulher. Então, imediatamente, ele faz Caim, ele faz a inveja que já estava no homem, no homem decaído, o homem que não tinha mais o espírito, o homem governado pela sua própria alma, gera inveja no coração dele. E quando ele gera essa inveja, Caim vai lá e mata Abel. Você conhece a história? Caim mata Abel, descendente da serpente, versus descendente de Deus. Aí Sete passa a invocar a Deus, Enos passa a invocar a Deus e começa a cultuar, e o nome de Deus começa a ser cultuado na terra. O diabo, ele começou a cercar tudo isso. Aí vem Abraão, ele persegue Abraão, vem os servos de Deus. Toda a vida, Satanás foi levantando a descendência dele, sistemas de governo para destruir. A primeira cidade criada foi a cidade de nome Enoque, que era uma cidade maldita. Porque tinha o Enoque do bem, o Enoque do mal. Teve o Enoque que subiu a Deus, e tinha o Enoque do mal. Foram sendo estabelecidas cidades, sistemas, desde aquele momento. Foi estabelecida a Babilônia, para em oposição àquilo que era o princípio de Deus. Semente de Deus, semente do diabo, durante toda a história. Está comigo aí? Está me entendendo? E então chega um homem que Deus vai fazer um pacto. E ele tira esse homem, Jesus. E Deus, aquele instrumental que a gente ouve em casa. Pode deixar aí. Me assustaram. Será que tem algo sobrenatural acontecendo, né? Eu já vivi umas dessas. E então, queridos, o que acontece? Eu já até me perdi agora com o instrumental. Em Ur dos Caldeus, não sei se você sabe onde é Ur dos Caldeus, é a própria Babilônia. Queridos, é verdade, pode me deixar sem música. Pode deixar sem música. Corta, isso. Dentro da Babilônia, Deus vai tirar um. Ele vai tirar. Mas não precisa tirar o meu som. Estou sendo sabotado. Na Babilônia, tinha um homem que Deus quer fazer pacto com ele. E ele chama Abraão de meio de um povo idólatra de Ur dos Caldeus. E traz ele para uma terra que ele fala, agora eu vou reconquistar a terra. E eu estou escolhendo um homem para reconquistar essa terra, e eu vou fazer um pacto com ele. E esse homem vai ter uma descendência gigante, porque Deus se preocupa com a descendência, e o local de habitação dessa descendência. Posso ouvir um amém? E o diabo quer tomar a todo custo esse lugar da habitação de Deus, essa terra, bem como a descendência. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Está me entendendo? E então ele estabelece esse homem. Em Gênesis 12 ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, bendirei os que te bendisserem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou dar uma terra para você, e dentro dessa terra eu vou colocar famílias. Eu vou estabelecer um pacto com você, porque eu tenho uma descendência bendita. Glória a Deus, queridos. E graças a Deus nós somos descendentes de Abraão. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Pela fé em Cristo Jesus entramos dentro dessa promessa. Posso ouvir outro glória a Deus? Está em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Então no capítulo 12 aconteceu isso. No capítulo 15, Deus fala assim, não está bom o negócio. No capítulo 15 ele fala assim, olha Abraão, você saiu da tua terra, da tua parentela, tal, está triste aí dentro da tenda, porque você acha que o Damasceno Eliezer vai ser o seu herdeiro. Vai ser o herdeiro da promessa que eu fiz desde a época de Adão. Mas não será ele, Abraão. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. A minha descendência, a sua descendência não vão ser os filhos gerados da carne, não é o pó da terra. Embora a sua descendência vá ser como o pó da terra, vai ser de judeus, de ismaelitas, de árabes. Vai ser gigante a sua descendência, vai ter o pó da terra. Mas eu estou falando com você a respeito de uma descendência espiritual. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Está vendo essas estrelas do céu? Cada uma delas será o seu descendente. Eu estou falando com você, Abraão, que a sua descendência é espiritual. Posso ouvir um amém? São os que aquele que tem a fé que teve o pai Abraão. São como as estrelas sempre eternamente. Deus se preocupa com uma descendência espiritual. Glória a Jesus, está comigo aqui? Aí ele fala, tá bom Senhor, eu entendi. Esse Senhor vai arrancar das minhas entranhas, será o meu descendente. Eu vou gerar essa promessa, o Senhor me fez uma promessa. Essa promessa vai ver a existência. Tudo no reino do Espírito, queridos. Vem a existência através de um componente chamado fé. Nós só movimentamos o reino do Espírito se cremos no que Deus diz. O que Deus mais se importa na nossa vida, filho, filha, é se nós cremos e obedecemos o que Ele nos diz. É o que Deus mais se importa na nossa vida.
Por isso que Abraão foi um homem de fé. Por isso que Abraão foi um amigo de Deus. Por isso que Deus disse a ele: eu vou ocultar alguma coisa, o que eu faço ao meu servo Abraão? Eu vou ocultar porque ele se tornou meu amigo. Ele faz o que eu mando, ele se preocupa. Só que dentro desse cenário de ter uma descendência de Abraão, Deus quer a conquista dessa terra. Só que a conquista dessa terra, ela tem um determinado período de tempo. E agora nós vamos entender este período de tempo. Nós vamos entender os dias que nós vivemos. Nós vamos entender o que está acontecendo à nossa volta. E por que essas coisas más estão acontecendo à nossa volta. Isaías capítulo 60 diz que as trevas cobrem a terra. E nós temos visto isso diante dos nossos olhos. Mas sobre vós vai nascendo a minha luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, aleluia. O mundo está sendo coberto de trevas. Eu tive um sonho quando eu achava que Jesus ia voltar. Eu raramente sonho, não é a forma mais comum de Deus falar comigo, mas quando eu sonho eu presto muita atenção. Porque quando eu sonho é Deus me parando de tudo, Ele falando assim, preciso que você preste atenção nisso. Os sonhos não me são comuns. E então eu sonho, no dia que eu achava que Jesus ia voltar, eu tinha essa convicção no meu coração. Aliás, eu era pré-tribulacionista, até poucos anos atrás, e nessa época eu ainda era, estou falando de 2017. Em 2017 eu ainda acreditava que a igreja ia subir, o caos ia vir na terra, mas nós já estávamos lá, na boa com o Senhor Jesus. É isso que eu achava, é isso que eu cria, era isso que eu tinha sido ensinado, é aquilo que nós pentecostais fomos ensinados a nossa vida inteira, então para mim estava tudo resolvido. Então agora, neste dia, eu já estava até achando qual era a data da volta do Senhor Jesus. O dia e a hora que ninguém sabe, eu já estava até sabendo. Só que ainda bem que eu não falei para ninguém, ainda bem que eu guardei para mim o dia e a hora, no ano de 2017, mas nesse dia que eu achava que Jesus ia voltar, Ele me deu um sonho. Porque eu estava tanto aguardando, estava em jejum, estava lá ligado. Eu preparei vocês também, não se incomode não, tá? Só que vocês nem sabem, vocês não sabem que eu estava sabendo do dia. Só falei, se prepara aí, que o dia está próximo. Né? Fica ligado aí. Agora eu já sei que, puxa vida, como eu estava enganado, né? Mas tudo bem, porque Deus estava me ensinando ainda nesse caminho. Ele estava mudando o evangelho em mim e eu não tinha nem percebido ainda. Estava mudando para eu entender o que era o evangelho do reino. Na verdade, queridos, presta atenção numa frase. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O que é pregado hoje não é o evangelho do reino. O que é pregado hoje não é o evangelho do reino. Antes que Jesus volte, precisa ser restabelecido o evangelho do reino. Se nós não pregarmos o evangelho do reino, o Senhor Jesus não volta. Porque o evangelho do reino precisa ser pregado antes da volta dele, nas nações. Uau! O que nós pregamos é o evangelho das boas novas. Vem aí, queridão, aceita Jesus, levanta a mão, abaixa a cabeça. Agora faz uma oração aí. Glória a Deus, igreja, aceitaram Jesus. Esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino começa com aquele que vem antes de Jesus dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus, quando começa a pregar, e arrependimento, queridos, é de olho aberto. Arrependimento é assumindo quem eu sou, a porcaria que eu sou. Essa é a porta do reino. O que nós pregamos é, olha, aceita aí Jesus. Multidões de perdidos, que continuam perdidos. Porque não estão entrando no reino pela porta certa, que é a porta do arrependimento. Não estão. Jesus, quando passa a pregar e João Batista morre, ele fala: arrependei-vos porque é chegado. Agora chegou. Eu cheguei aqui, eu sou o rei desse reino, mas se arrepende para entrar no meu reino. Essa é a porta. E nós temos levado essa coisa de qualquer maneira. Nós, igreja, queridos. Em Gênesis 15, então Deus promete o descendente para ele. Um descendente que tem a fé que tem Abraão. Estava falando do sonho. Que sonho? Aí eu sonhei naquela noite. E naquela noite eu sonhei o seguinte: eu estou dentro de uma casa. E nessa casa, essa casa é a casa firme. Por que eu sei que é a casa firme? Porque eu vejo o pastor Fábio Ruivo e vejo a pastora Alessandra Terra. Dentro desse quarto que eu estava nessa casa.
Esse quarto tinha janela, tinham paredes, estávamos todos dentro do quarto. E de repente a pastora Alessandra está tomada no espírito. E ela começa a andar na parede. Eu falei, meu Deus, que coisa mais louca, eu também quero andar na parede que nem ela. E ela anda na parede, daqui a pouco ela sai pela janela e vai para o sul. Eu falei, meu, olha a glória que está sobre ela. E eu e o pastor Fábio, a gente fica olhando assim, nossa. E aí daqui a pouco nós dois saímos pela janela. E quando eu saio pela janela está escuro, está de noite, muita noite. E de repente eu vejo o céu, eu olho para o céu, estava escuro, escuro, escuro. Mas abre-se uma fenda no céu. E quando se abre essa fenda no céu, estou vendo agora diante de mim, do jeito que eu vi no sonho. Tem uma bola, tipo um ovo de Páscoa, toda colorida, como se fosse as cores do arco-íris, com as cores do arco-íris. Ela é toda colorida. E ela desce assim, ela faz uma fenda no céu e ela volta. E eu falei, o que é isso? Será isso arrebatamento? Mas na hora que eu vejo isso, pela mesma fenda que passou essa bola, toda colorida, começa a descer um redemoinho muito escuro, mais escuro do que aquela noite. E ele vem descendo assim, e quando eu vejo melhor, são demônios, são muitos demônios. Mas são muitos demônios. E eles vêm em forma de redemoinho, e não dá tempo de você fazer nada, porque é tudo muito rápido. E eles vêm destruindo tudo a cidade que está à volta. Eles vêm destruindo tudo. Vem, eles vão chegando em nós. Só que eu e o pastor Fábio estamos calmos ali no alto daquela casa. Estamos tudo bem. E com uma convicção no meu coração que nada vai acontecer comigo. Eu tinha aquela convicção. E quando esses demônios estão chegando perto da gente, eles fazem assim, ó, passam por cima. E simplesmente passam e vão embora. Eu acordei e falei, nossa. Aí Deus falou, isso não era o arrebatamento. Isto é o avivamento. O que está acontecendo dentro da casa é o avivamento. Eu nem sabia naquele instante tudo o que chegaria sobre nós. Eu sabia que nós orávamos pelo avivamento, mas eu não sabia o que Deus estava me dizendo naquele instante do sonho. Pela mesma fenda que vai passar o avivamento, queridos, pela mesma fenda vão passar as trevas. E aí você vê que o poder das duas testemunhas, ele vem antes das trevas tomarem a terra. As duas testemunhas já estarão aqui dando nos sinais, nas maravilhas, no poder de Deus. E então as trevas vão começar a vir sobre a terra. Só que, queridos, o que me deixa indignado é isso. Porque este não é o tempo das trevas governarem como elas estão governando. Vou repetir, este não é o tempo das trevas governarem da forma como estão governando. Ele vai ter um tempo oportuno, um momento único para ele governar. O tempo que ele vai governar está especificado na palavra. O tempo que ele vai governar são 3 anos e meio e ponto final e acabou, é só o que ele vai governar. Para que se complete uma medida do que tem que se completar para Deus vir e julgá-lo completamente. Por isso eu posso garantir por A mais B a Z, que não é o tempo do diabo tomar posse dessa terra como ele está tomando. E vai ser dado a ele um momento de governo por legalidades, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Esse tempo vai ser dado a ele e acabou. E isso só vai poder acontecer para que ele se levante quando tiver um cenário global acontecendo. De 10 reinos estabelecidos na terra e um pacto de 7 anos firmado. Na metade desses 7 anos de pacto é que ele se manifesta. E isso não aconteceu ainda. Esse pacto não está estabelecido. Nós vemos os caminhos dele, mas esse pacto ainda não está estabelecido. Então ele não pode governar, isso me deixa indignado. Então eu tenho falado, Deus, dê a mim, ou a quem o Senhor quiser, autoridade, para chegar diante de reis de nações, e como embaixador do teu reino, decretar o que é decreto do teu reino. Eu estou pedindo esse poder para Deus. Eu não me conformo com o que está acontecendo aqui hoje. Porque eu tenho visto os sinais do reino dos céus. E você tem visto também. Nós não podemos simplesmente ver essas coisas acontecendo na nossa volta, ver esse poder acontecendo na nossa volta. Você já entendeu, né? Entenderam? Não podemos ver tudo isso acontecendo e ficar aqui de braços cruzados. Queridos, nós temos que buscar algo que vai mudar o status do que nós estamos vivendo hoje.
E antes dele se manifestar, se manifestarão as verdadeiras testemunhas de Deus, cheias de poder, cheias de autoridade, cheias do verdadeiro avivamento. As verdadeiras testemunhas do reino precisam ser levantadas. Só que se nós estamos enfronhados dentro desse sistema, com os interesses desse sistema, nós não seremos levantados. Aliás, estaremos vendidos em prostituição a essa Babilônia, para essa sedução. Por isso que Deus vai falar aqui. Aí Abraão fala assim com Deus, versículo 7 do capítulo 15. Agora eu vou começar a ler a palavra, tá bom? A introdução foi longa, né? Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, eu te tirei do meio do sistema da Babilônia. Você acha que é por acaso que Deus tirou Abraão da Babilônia, querido? Você acha que é por acaso que eu estou pregando que Deus quer tirar você do sistema? Deus primeiro teve que tirar Abraão de dentro do sistema da Babilônia. É por isso que eu te tirei de lá, para dar-te por herança esta terra. Dá glória a Deus. Essa terra é minha. Não tem governo que vai tirar a terra que Deus deu para nós. Essa terra é minha. Eu estou falando desse governo aqui. Podia até ter vendido, podia ter dado os votos, foi votado, perderam lá, mas podia ter dado a terra para eles. Eu não estou falando dessa terra aqui. Eu estou falando que um dia essa bagunça vai acabar. Essa terra é nossa. Ela não é do inferno, não é do diabo, não é de demônio nenhum, ela é nossa. Porque foi dado ao nosso Pai, que é o herdeiro dessa terra, e nós somos herdeiros com Ele. Eu te tirei de Ur para te dar esta terra, a terra lá de Israel, que vai do Egito até o Eufrates, que está lá no Iraque. Israel nunca conquistou a terra. Conquistou um pedacinho, uma faixinha lá. A terra é muito maior do que aquilo que Israel conquistou. Envolve todo o Líbano, envolve a Síria, envolve o Iraque, envolve tudo ali. Justamente o lugar onde o diabo se levanta mais. Lá da Babilônia, que está no Iraque. Lá do Irã, que está na Medo-Persa, que é o Império Medo-Persa. É dali que ele se levanta contra nós. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Eis a questão. Como que eu sei que eu vou tomar posse dessa terra? Como que eu sei que essa terra vai ser minha? O Senhor está falando que está me dando um descendente, e está bom, eu não vejo ele ainda. E também não vejo a terra, mas como é que o meu herdeiro, meu descendente vai herdar essa terra? Como que eu vou saber disso? Respondeu-lhe: toma-te uma novilha, faça um pacto comigo. Eu ando com homens de pacto, que não quebram o pacto. Para eu te garantir a posse dessa terra, você precisa estabelecer um pacto comigo. Um pacto profundo. Tomou os animais, tal, partiu no meio, pôs em ordem no versículo 10. Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Os demônios, quando você é um homem de pacto, eles querem fazer tudo para impedir, para você quebrar o seu pacto com Deus. Tem muitos que por qualquer besteira estão querendo quebrar o seu pacto com Deus. Por as coisas que o mundo oferece, estão quebrando o seu pacto. Por as coisas que a Babilônia oferece, estão quebrando o seu pacto com Deus. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. É sua responsabilidade botar para correr os demônios que te assediam. Era a responsabilidade de Davi não quebrar o pacto com Deus e não perder a sua coroa. Era a responsabilidade de Davi estar na guerra quando ele estava no palácio. Era a responsabilidade de Davi, quando os reis saíam para a guerra, estar na guerra também. Queridos, nesse planeta Terra não existe trégua para mim e para você. Esse lugar aqui é de guerra. E é com um guerreiro que Deus está falando. É com um guerreiro. Se nós não tivermos comportamento de guerreiro, visão de guerreiro, domínio de guerreiro, nós não poderemos passar pelo que virá. Mas o que é tremendo, quando você tem pacto com Deus, as trevas densas podem vir. Mas olha o que vai acontecer, que coisa mais linda. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Assim como as 10 virgens dormem, caiu um profundo sono sobre Abraão. E grande pavor,
e cerradas trevas o acometeram. Tempo de trevas. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, por 4 gerações. Na época patriarcal, uma geração era de 100 anos. Hoje é de 70 ou 40, mas naquela época, quando os anos diminuíram para 120, naquela época, uma geração era de 100 anos. Por 4 gerações, vocês estão na mão do bicho. Vocês vão ser peregrinos. Por que vocês vão estar escravos por um tempo? Porque quando acabar o tempo da escravidão, vocês vão possuir essa terra. O que tem que acontecer nesse interlúdio? O que tem que acontecer nesse cenário? Ele continua: mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Quem está escravizando você, ou seja, o Egito, eu vou julgar o Egito que vai te escravizar por 400 anos. Posso ouvir um amém? Eu vou julgar a Babilônia que tem escravizado os meus filhos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou destruir esse sistema do mundo. Eu vou acabar com direita e com esquerda. Eu vou acabar com o Illuminati. Eu vou acabar com o satanista. Eu vou acabar com essa corja se não se converterem. Eu vou acabar com tudo isso. Que ouçam os Illuminatis, que ouçam os maçons, que ouçam os satanistas, que ouçam a esquerda e a direita, que ouçam. Deus vai acabar com esse sistema. Vocês podem achar que estão governando, mas os seus dias estão contados. Porque o rei virá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas serão escravos até algo acontecer. Nós somos escravos até algo acontecer. E enquanto estamos escravos, não podemos possuir a terra que Deus prometeu para nós. Hoje em Israel, quem governa Israel? Tem povo de tudo quanto é nação ali. Tem todo tipo de religião em Israel. O que menos impera ali é o reino de Deus. Então tem muito baba-ovo de Israel. Não existe, querido, ou você é estrela do céu, ou a sua descendência física não te vale de nada. Seja judeu, seja romano, seja árabe, seja o que for. Se você não entrar por Cristo, você não tem descendência no céu. Se você não tiver pacto profundo com Ele, não tem garantia para você. E então continua: e tu irás para os teus pais em paz. 16, na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Eu não posso dar a posse da terra a vocês, porque ainda o povo dos amorreus não encheu totalmente a medida dos pecados deles. Eu não estou dando essa terra porque vocês são bonzinhos. Eu não estou dando essa terra porque vocês são santos. Eu estou dando essa terra porque você, para mim, Abraão, e todos aqueles que seguirem o seu exemplo, são homens de pacto. Nessa hora, só para eu terminar aqui, depois eu vou entrar nesse tema da medida dos amorreus, da medida do juízo. Isso aqui é uma medida de juízo. Olha só, e sucedeu que posto o sol houve densas trevas, e eis que um fogateiro fumegante e uma tocha de fogo, Deus Pai e Deus Filho, que passou entre aqueles pedaços. É Deus fazendo o pacto. Eu te pedi o pacto, você quer fazer pacto comigo? Eu vou honrar essa aliança. Oh, glória a Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Está vendo aqui a aliança? Dizendo: a tua descendência eu dei esta terra. Dá um glória a Deus. Não pertence a ninguém, pertence à descendência de Abraão. Você pode dar um aleluia? Alguém aqui é descendência de Abraão? Abra para mim aí, filha, em Gálatas 3, rapidinho, no versículo 29. Isso, filho. Acho que é 29. É o último versículo do Gálatas 3. 3:29? Acho que é 29. Último versículo do 3. 29, isso. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ouviu aí?
Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e vocês são os herdeiros desta promessa. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Está me entendendo? Qual é a sua herança? Está entendendo que essa terra é sua e que ninguém pode tirar da sua mão? Pode ter governo aí querendo fazer conchava, arrancar a terra de todo mundo, mas a terra, ela é tua. Sabe por que não está na tua mão ainda? Porque não se encheu a medida dos amorreus. Quem eram os amorreus? Quem era o Deus dos amorreus? O Deus dos amorreus, o nome dele é Dagon, que era o mesmo Deus dos filisteus depois. É o símbolo da fertilidade, e Dagon tinha o formato de um peixe. Era o símbolo da fertilidade e da multiplicação dos peixes. Interessante que Jesus vem, quando ele vem julgando esses demônios. O primeiro milagre dele, ali diante dos discípulos, é fazer o quê? Multiplicação de peixes. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Quem manda aqui sou eu. Então, os amorreus, eles eram da fertilidade e da abundância da pesca ligadas a Dagon. Sabe quem era a esposa de Dagon? Astarote. Astarote. Astarote, cadê aqui onde eu notei? Aquela que anda sobre as águas. Astarote é que está sobre as nações da terra. É a própria Jezabel, que governa as nações da terra. Jesus vem andando sobre o quê? Você pode dar um aleluia, glória a Deus, quem governa aqui sou eu. E eles tiveram um filho, sabe o nome do filho? Haddad, ou também, em outros nomes na Bíblia, Baal. Sabe quem é Baal? Tempestade e fertilidade. O que o Senhor Jesus fez? Acalmou a tempestade. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O Senhor Jesus, o que as duas testemunhas vão ter? Poder sobre os céus. Elas vão abrir os céus e fechar os céus. Sabe por quê? Eu tenho poder, não é você, Baal. Você não é senhor de porcaria nenhuma aqui. É nós quem mandamos aqui, o sistema é nosso. Não é seu. Quem possui a terra aqui somos nós, não é você. Então esse é o Deus dos amorreus. Os amorreus são o povo da prostituição. Dessa lascívia, desse pecado de prostituição que assola o mundo. Sabe onde está isso, queridos? Eu quero falar de duas coisas sobre os amorreus. Sabe de quem era filho o amorreu? Ele era filho de Canaã. Quem era Canaã? Gênesis capítulo 10, 16, não precisa abrir. Quem era Canaã? O filho amaldiçoado de Cão. Quando o Cão descobriu a vergonha de Noé, Deus amaldiçoou a descendência de Cão, especificamente Canaã. Ele disse, maldito seja Canaã. Canaã tinha maldição nas costas dele. E quem é descendente de Canaã? Amorreu. Amorreu é um povo maldito. Aí em Ezequiel 16, estou falando de mistério aqui, deixa eu só abrir esse para você. Ezequiel 16, não precisa abrir lá. Mas Deus está falando contra a prostituição da sua cidade. Está falando contra a prostituição do seu povo, da sua cidade, do seu sistema. Ele está falando que o sistema do céu estava corrompido. Porque ele diz, o seu pai foi Eteu, o seu pai foi amorreu e a sua mãe foi Eteia. Ele está falando que Jerusalém foi fundada debaixo de prostituição. O Eteu e o amorreu. Nós hoje vivemos dias, queridos, que a igreja está se tornando, em vez de filha de Deus, está se tornando filha do Eteu e do amorreu. Está andando numa prostituição desenfreada. É isso que a igreja tem feito. De uma forma geral, não estou falando você, em nome de Jesus, você não. Até porque você está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Mas, queridos, eu quero dizer para você, tudo isso vai ser julgado, é por isso que Deus julga o povo dele. É por isso que Abacuque está indignado, porque está falando assim, Senhor, o Senhor está entregando o seu povo de Israel, que não é tão terrível quanto esse povo da Babilônia, na mão das Babilônias dos caldeus? O Senhor está julgando a gente diante desse povo do inferno? Vai entregar a gente na mão dos caldeus? É isso que o Senhor vai fazer, Senhor? Nós não somos pecadores que nem eles. Como o Senhor está nos entregando na mão desses pecadores? E aí Deus fala para ele assim, Abacuque, vai, sobe no alto da torre que você vai entender. Eu vou julgar a gente que está fazendo isso com você. Vem receber a minha visão. Porque a minha visão vai te mostrar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, todavia eu te louvarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você não depende desse sistema. Você está vendo só o que os seus olhos estão vendo aqui nesses dias. Mas eu tenho algo muito mais profundo para te mostrar. Eu vou julgar os caldeus.
Eu vou julgar os babilônicos. Precisa que a medida seja preenchida. Enquanto a medida não for preenchida, eu não posso julgá-los. Olha que interessante o que Deus fala através da boca de Paulo. Foram solapados pelos próprios irmãos. E ainda tem gente que dentro da igreja se prostitui perseguindo os próprios irmãos. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os judeus, e os profetas, esse espírito de sedução dos amorreus de Jezabel, ele procura a cabeça de servos profetas de Deus. Posso ouvir um amém? Quem está me entendendo? Amém. É por isso que ele chega para João Batista, e aquele espírito toma a filha de Herodias, e dança diante do rei Herodes, o qual fala, pede o que você quer, eu vou te dar metade do meu reino. E ela fala, eu quero a cabeça profética numa bandeja. Eu quero a cabeça do maior profeta que entre os homens se levantou. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Porque o espírito de Jezabel, ele busca acabar com os profetas verdadeiros. Porque ela pega uma ovelha, o cara pede perdão, daqui a pouco está restaurado. Agora, quando é rei, queridos, estava falando com a minha esposa, com a minha filha isso hoje, na mesa do almoço. Quando é um rei, ela derruba a coroa dele. Quando é o rei, um preço é alto e muitos dos reis não voltam mais. Davi ainda voltou quando ela pegou ele. Mas muitos dos reis não voltam mais. Ela também está sentada sobre a prostituição financeira. Ela faz os reis da terra se corromperem porque eles querem posição, eles querem dinheiro, eles querem as coisas desse mundo, eles querem as coisas do sistema babilônico. Ela tem muitos diamantes, ela tem muitas riquezas. Foi dado a ela essas riquezas. E ela se ostenta nessas riquezas e oferece essas riquezas para todos os servos que podem se corromper. Ela quer que nós nos corrompamos. Por isso que quando o Senhor Jesus fala assim, olha, o Herodes está te chamando lá. O Herodes quer falar com você, Jesus. Ele fala assim, vai dizer para aquele rato, no masculino. Ele fala assim, vai dizer para aquela raposa. Vai dizer para aquela Jezabel, vai dizer para aquele demônio, que hoje eu expulso demônios, o reino de Deus vai ser pregado, amanhã também, e depois eu vou encontrar com ele lá em Jerusalém. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Não é Jezabel que me governa, não. Ela pode estar sobre as nações, mas não está sobre mim. Não está montada em mim, não. 1 Tessalonicenses capítulo 2 diz que os judeus se prostituíram, os quais não somente mataram, a Jezabel ela quer matar o verdadeiro espírito profético, queridos. Mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Há uma igreja que persegue a verdadeira igreja, há uma prostituta dentro da onde existe a virgem. Há uma igreja prostituta. Escuta o que eu estou te dizendo. Já se corrompeu, já se vendeu. Já não crê no profético de Deus. Já se vende ao profético de Jezabel. Ela quer o que Jezabel pode oferecer. Com ela se prostituíram os reis da terra, que nós vamos ver em Apocalipse 17. Os reis da terra querem se prostituir com as coisas que ela pode dar. Com status, com poder, com dinheiro. Com a prostituição física que ela pode dar. É isso que os reis da terra querem, é isso que muitos pastores da igreja querem. Infelizmente. Mas dentro dessa igreja Deus está levantando verdadeiras testemunhas, glória a Deus. Porque dentro da igreja também existem os que servem de verdade a Deus. E você, em nome de Jesus, é um deles. Você é um dos que não se vende a Jezabel. Continuando, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Não querem que pregue para eles, mas também não vai pregar para os gentios. Para que destes sejam salvos. Não querem que fale para os gentios, para que os gentios sejam salvos. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Está vendo que existe uma medida de pecados? Às vezes parece, querido, que Deus não vai nos repreender nunca. Às vezes parece que o nosso pecado está escondido. Às vezes parece que Deus está me perdoando toda vez. Às vezes parece que quando eu sou pornográfico na internet, está tudo certo. Porque eu pedi perdão para Deus e daqui a pouco está tudo certo. Às vezes parece que as minhas prostituições financeiras, as minhas prostituições pelo sistema babilônico, está tudo certo. Às vezes parece que os princípios da Babilônia que eu vivo aqui dentro, está tudo certo. Porque, queridos, ainda não preencheu a medida. A medida também, outro nome que você pode dar a ela, chama-se longanimidade.
como o meu Deus e o seu Deus é longânimo. Como Ele espera eu e você nos arrependermos. Isto é medida. Ele está dizendo que o pecado dos judeus ainda não tinha completado a medida. O pecado dos que mataram profetas não tinha chegado à medida. O pecado daqueles que se prostituíam com o espírito da Babilônia não tinha preenchido a medida. A Bíblia diz que Esaú buscou a Deus, mas o tempo já tinha passado. Mesmo com lágrimas, ele não podia mais alcançar misericórdia. Não pense, queridos, que a gente está enganando alguém. Se tem uma pessoa que eu não posso enganar nesse universo, queridos, e não queira, é Deus. Não queira. Não abuse da longanimidade de Deus. Não, filho. Existe uma medida. Por isso que ele diz ser bem-aventurado aqueles que os pecados cedo se manifestam para a repreensão, enquanto de outros fica encoberto para a condenação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha o que diz em Mateus 23, para falar de medida ainda. No versículo, a partir do 29, para a gente pegar o contexto. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, judeus, que estão dentro da igreja, hipócritas. Porque edificais os sepulcros dos profetas, vocês estão matando o meu profético. Vocês não dão ouvidos ao meu profético. Vocês foram seduzidos por Dagom dos amorreus, por Astarote dos amorreus. Vocês servem ao seu senhor que é Baal. Vocês estão vendidos à hipocrisia. Adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então vocês mataram junto. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Eu vou cobrar o sangue da mão de vocês, que têm matado o profético verdadeiro. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que eu testifico de Cristo é o que Cristo está esperando de mim. O que eu testifico da sua verdade, o que eu vivo a sua verdade, é o que Ele espera de mim. Esse é o espírito da profecia. Em Deuteronômio capítulo 9, espero que eu tenha guardado certo aqui. Versículo 5 diz assim: para possuir essa terra, não é por causa da tua justiça, e porque os outros são injustos, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir essa terra. Não é porque você é bom, mas é porque você tem fé e tem pacto. Mas pela maldade destas nações, é porque os amorreus são maus, é porque a Babilônia é má, é porque o Egito é mau. É por isso que eu vou te dar essa terra. Porque eu estou dando tempo para todos se arrependerem, mas eles não se arrependem. Então a medida está se enchendo. A dos amorreus demorou 400 anos para encher. Sabe quem se antepôs no caminho de Israel antes de possuir a terra? Os amorreus. Sabe quem não deixou Israel passar? Os amorreus. Posso passar pela sua terra? Aqui não, aqui você não vai passar. Sabe quem era Og? Rei dos amorreus. Quem se interpôs a Israel no caminho? Os amorreus. Sabe por que Deus teve que esperar? Porque senão Ele não ia poder julgar os amorreus. Porque o povo dele também não era flor que se cheirasse. Ele teve que deixar o povo dele escravo para depois libertar eles. Você está me entendendo quem somos nós? Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você pode dar um aleluia? O meu reino é construído na minha palavra, o que eu disse vai se cumprir, aleluia. É isso. É por isso que Deus vai julgar a Babilônia. É por isso.
e que nós possamos, filhos de Deus, sair da Babilônia. Cada um de nós que estamos aqui. Olha o que vai acontecer até o tempo do fim. Olha Lucas 21. É o texto que é paralelo a Mateus 24, que é o texto do final dos tempos. Eu preciso que a gente possa entender o tempo que nós vivemos. Lucas 21, a partir do 20, diz assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, Jesus está falando isso, para ele está em letra vermelha na sua Bíblia. Sabei que está próxima a sua devastação de Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Eu vou vingar aquilo que essas nações têm feito com o meu povo. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completem, o tempo das nações se complete. Jerusalém será pisada pelos gentios. O Senhor Jesus está dizendo que Jerusalém, a terra dele, a terra que ele prometeu a nós, será pisada por outras nações, até o tempo do fim. Quer ver como é o tempo do fim? Quanto que eu falei para você, vamos ver se você está ligado aí, que Satanás vai ter o poder para governar por quanto tempo? Muito obrigado, vocês estão ligados. Então abrem Apocalipse capítulo 11, versículo 2, 1 e 2. Vamos ver que tempo é esse. Quando vai acabar essa bagunça? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, que você já sabe que somos nós, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. 42 meses são 1260 dias, são a mesma coisa que 3 anos e meio. Posso ouvir um amém aqui? Amém. O tempo que Satanás vai pisar é até o tempo do fim. Até os últimos dias, Satanás vai pisar dentro desse templo. Eu vou pular um monte de coisa que eu anotei aqui. Eu vou chegar mais para o final da mensagem agora, tá bom? Porque a mensagem se tornou longa, eu tinha um monte de versículo aqui. Mas eu vou ler poucas coisas para você, tá bom? Só para dar o desfecho da mensagem, para você sair daqui bombando de felicidade e alinhado com os propósitos do reino. O problema de Satanás, queridos, é a manifestação de um rei. O rei desse reino, e por isso que em Mateus capítulo 2, abra lá, eu preciso ler isso aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Raposa, do rei dominado por Jezabel, que ela dançava diante dele, um tipo de Dagon, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Como eles chamavam Jesus? Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Herodes ficou preocupado porque um rei estava para se manifestar. Então, convocando todos os principais sacerdotes, perguntou de onde devia nascer o Cristo. Eles falam em Belém da Judéia. E versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiria deles qual foi o tempo que Jesus apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes entrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Versículo 12, eles são avisados pelos anjos, para que não voltem lá, e não voltam lá. No versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, porque foi avisado pelos anjos: José, vai para o Egito, foge no Egito, porque do Egito, do meio do mundo, eu vou chamar o meu filho. Note como Deus está chamando sempre o seu filho, o seu genuíno do meio do mundo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus, está entendendo isso que eu estou falando? Deus está chamando a cada um de nós do meio do mundo, do meio das nações, do meio do sistema, do meio da Babilônia.
Deus não quer que a gente, do Egito chamei o meu filho. Então Jesus é levantado. E Herodes então fica morrendo de medo desse rei, manda matar as crianças. Você conhece a história? Porque o Herodes é o espírito que quer matar o profético de Deus, a verdade de Deus, o reino de Deus. Ele não quer o descendente, ele odeia o descendente, ele odeia aquele que vai possuir a terra, porque ele quer governar essa terra. Desde o princípio, o que Satanás quer é a terra e a descendência. E então, em Apocalipse capítulo 2, nós vimos que os amorreus, que o nome da Astarote é aquela que está andando sobre as águas, que está sobre as muitas águas. Vimos que Astarote e o espírito de Jezabel, eles são parças, são parceiros. No capítulo 2, nós vamos ver a igreja que se levanta no meio da tribulação. Tiatira é a igreja que está vendida a Jezabel, está vendida a esse espírito, como muitos dentro da igreja estão vendidos a ele. Versículo 20 diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, essa Astarote, essa Jezabel, essa Ísis, essa Artemis, essa Diana, eu tenho porém contra ti que toleras que esse sistema babilônico governe sobre você, que a si mesma se declara profetiza. Eu estou contra o sistema profético do inferno. A profecia que está dizendo para você hoje, pela boca dos profetas de Deus, que te mata, que você tem que ser rico, abastado, que você precisa buscar as riquezas desse mundo. O sistema que te vende que você tem que ser o poderoso. O sistema que te vende a prostituição, as impurezas, que te vende que você pode ser do jeito que você é. Você não precisa se converter não, você não precisa se arrepender dos seus pecados não. Eu tenho contra a minha igreja que está aceitando esta profecia falsa. Contra Tiatira. Se declara, profetiza, não somente ensine, você está permitindo que essa mulher ensine o sistema dela, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Há uma igreja prostituta, não quer se arrepender. Há servos que estão dentro da igreja que são joio, não são trigo. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Hoje é dia de arrependimento na casa, pronto. Versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, todos os que não se vendem a ela, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, diga, olha, tem gente que vence no meio desse sistema, dá glória a Deus. A gente que é de Cristo ainda mesmo dentro desse sistema. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ela está sobre as muitas águas, ela está sobre as nações, eu vou dar a você que vencê-la autoridade sobre as nações. E não só autoridade, olha, e com cetro de ferro as regerá. Diga para mim aqui, com cetro de ferro as regerá. Eu vou ter o cetro de ferro na mão, diga, para reger as nações com meu Senhor Jesus. Agora, se você for comigo em Apocalipse 12, olha que tremendo que é isso. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é a igreja, é Israel. Lembra quando José tem um sonho? José sonha que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. O sol representava Jacó, a lua a mãe e as estrelas os irmãos. O sol, a lua e as estrelas se prostravam sobre mim. O que está vendo aqui? Viu-se grande sinal no céu, saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os 12 príncipes patriarcas de Israel. Só que essa mulher, por que ela é igreja também? Porque ela está vestida de sol, ela tem a revelação de Cristo. Jesus é o sol da justiça. E ela tem a lua, o sistema da lei, debaixo dos pés dela. Então ele está falando da igreja, porque a igreja não é mais governada pela lei, ela é governada pela graça. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ela tem o sol. Então essa mulher, ao mesmo tempo que ela é Israel físico, ao mesmo tempo ela é Israel espiritual. Está comigo aí? Está me entendendo? Por isso que muitos não entendem essa passagem. Porque uns acham que é o Israel físico e outros acham que é o Israel espiritual. Não é nenhum dos dois, é todo aquele que é estrela, é todo aquele que entregou sua vida para Jesus, é todo aquele que tem a fé de Abraão, é todo aquele que é descendência, é todo aquele que vai herdar a terra. Glória a Jesus. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que não houve dores. Antes que estivesse com as dores, deu à luz um varão.
A primeira vinda de Jesus não foi em meio às dores de parto, mas a volta dele será em meio às dores. Ele fala lá em Mateus 24 do princípio das dores. Quando começar as dores de parto nessa mulher, então o rei está chegando. Na primeira vinda de Jesus, não haviam dores de parto. Na segunda vinda de Jesus, a tribulação são as dores de parto. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Está comigo aqui? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Então ele veio tentar matar Jesus, e agora ele vem tentar matar os descendentes da mulher. Todo aquele que nasceu em Jesus, e tem a promessa de Abraão, e tem a promessa da herança da terra, ele vem matar. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui está se referindo aos demônios que Satanás caiu com ele, que caíram com ele, as quais lançou para a terra. Nesse momento vai ser lançado. Agora ele está saindo da época de Jesus. Ele está fazendo chama-se analápse o recurso. Esse recurso é assim: eu estou falando de uma coisa da história do passado para te mostrar uma coisa do futuro. Eu estou te falando de uma coisa que já aconteceu para mostrar uma outra coisa que vai acontecer de novo. Assim como na unção de Moisés, as pessoas fugiam das pragas, agora no tempo do fim, eu vou guardar o meu povo das pragas. Pode dar um glória a Deus? Assim como Elias foi escondido, ele mandou fechar o céu nos tempos dele. No tempo do fim, os que estiverem debaixo da unção de Elias vão mandar e o céu vai se fechar da mesma forma. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Assim como Elias fugia de Jezabel porque era um profeta verdadeiro, assim os meus profetas verdadeiros vão fugir do sistema da Babilônia de Jezabel nos tempos do fim. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Está me entendendo? Isso chama-se analápse. Algo da história que Deus traz para frente. Assim como se levantou Antíoco Epifânio e profanou o templo de Deus, quando o império da Grécia, quando Alexandre o Grande morre, que era um chifre grande, 4 generais se levantam no lugar dele. Um dos generais é Antíoco Epifânio, que governava ali na região da Turquia. Ele desce em Israel, ele toma Israel em 165 a.C. e ele vai no santuário de Deus, profana o santuário de Deus, e não só profana, como ele oferece um porco no altar. Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo, do chifre que se levanta no tempo do fim. Lá foi levantado um chifre entre 4 chifres, que era o Império Grego. Aqui vai se levantar um chifre entre 10 chifres, vai derrubar 3 chifres. Esse é o império dos últimos dias, é o império da última cabeça da besta. Está me entendendo? É tudo Deus mostrando na história o que vai acontecer de novo aqui diante dos nossos olhos. Nós, filhos, vivemos esses dias onde tudo isso vai se cumprir. É demais, é maravilhoso para mim e para você. Fazemos parte desses dias. Fazemos parte da volta do Senhor Jesus, da vinda dele, desse reino que vai julgar o sistema babilônico. É demais. Aí ele continua dizendo: a sua cauda arrastava os demônios, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve. É aqui que ele vai saber que pouco tempo lhe resta. Em frente da mulher que estava para dar à luz. Essa mulher está sofrendo dores de parto. Agora é a igreja gerando filhos verdadeiros. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Gerando as verdadeiras testemunhas de Cristo, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas aqui está falando do filho que vai surgir no fim, e está falando de Jesus que veio naquela época. Olha que interessante: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações. O que está na mão dele? O Senhor Jesus há de reger todas as nações com cetro de ferro. Na mão de quem está o cetro de ferro? De quem? Da igreja que vencer, não é isso? Quem é o corpo de Cristo, querido? Para quem que Jesus está se referindo? Essa palavra de 1260 dias não se cumpriu quando Israel foi devastada em 70 depois de Cristo. Não teve um reino que durou 3 anos e meio. Não houve. Por isso que isso joga isso aqui tudo para o nosso tempo. O sistema babilônico não estava na sua medida completa, está me entendendo? Qual é a medida completa do sistema babilônico? O tempo que Deus deu para o homem na terra. Ele está falando que os gentios pisariam até o tempo do fim. Ele está falando que haverá a plenitude dos gentios. Qual é a plenitude dos gentios do homem? Qual é o número do homem? 6. Por isso que ele diz: 6 anos trabalharás e no 7º você vai descansar. Qual é o tempo que eu tomo de volta a terra para mim? É no 7º dia. 6.000 anos se cumpriram até agora, queridos. Na verdade, vão se cumprir. Está para se cumprir os 6.000 anos. Se cumpriu, queridos, a medida do cálice encheu. Quantos era o tempo dos amorreus? 400 anos. Qual é o tempo da Babilônia? 6.000 anos. A primeira coisa que é feita ali é Babel, a Torre de Babel. Logo após o dilúvio. Alguém lembra disso da história? Noé viveu 600 anos lá, está ali mais ou menos pelo ano 1000 e pouco. Na verdade,
da Babilônia até agora são praticamente 6.000 anos. O tempo da Babilônia vai ter um fim. Nós vivemos os dias do tempo desse fim. E olha que interessante o que ele diz aqui no final. A mulher, porém, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É Jesus, ao mesmo tempo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Esse aqui é Jesus. Esse filho é Jesus. Só que a mulher, porém, fugiu. A mãe, a igreja fugiu. Israel fugiu. Para o deserto, onde ali havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quantos dias? 1260 dias, o tempo que o dragão vem para destruir de uma vez, o tempo que ele vai ter esse império. Está comigo aí? Só 1260 dias. Quando Satanás fala assim, está proibido o culto. E quem não me adorar, quem orar para outro Deus vai ser morto. Porque nós chegamos à conclusão que todas as igrejas do mundo, elas são uma só, e todas têm que me servir. E que quem não me servir vai ser morto, quem não aceitar minha marca vai ser morto. Começou o fim. Quando ele quebrar o pacto que ele mesmo estabeleceu de 7 anos, no meio da semana, ele quebra o pacto. São 3 anos e meio. Nessa hora, queridos, fuja. Só que você vai fugir para um lugar, algumas pessoas pregam na internet, aí por isso que é ruim ouvir internet sem entendimento. Estoca comida. Alguém já ouviu isso? Levanta a mão quem já ouviu, estoca comida. Todos vocês já escutaram do sistema da Babilônia. Da falsa profecia de Jezabel. Quem vai sustentar essa igreja? O que está escrito aí no seu texto? Lê de novo. Quem vai sustentar eles no deserto? Quem sustentou Moisés no deserto? Quem sustentou o povo no deserto? Quem deu maná do céu? Quem brotou água da rocha? Quem é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Não se preocupe, Ele vai sustentar você no deserto. Ele vai sustentar você na fuga. E se a Ele for dado e a você dada a honra de morrer por Ele, é comigo mesmo. Corta aqui, ó. Mas eu não vou me dobrar. Porque dessa forma que eu vou glorificar. E sabe quem vai dar força para você, queridos? É o mesmo que deu força para Estevão. É o mesmo que deu força para o Senhor Jesus. É o mesmo que deu força para Pedro. É o mesmo que deu força para todos os apóstolos, com exceção de João, que morreu na ilha de Patmos. Quem vai dar força para você é Deus. Quem vai se sustentar é Deus. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Mas no Apocalipse 18, estou pulando tudo que eu anotei aqui, tá bom? Cheguei no fim. Versículo 18, versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, sejam eles reis do sistema ou reis eclesiásticos, reis da igreja. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Luxúria é vaidade, soberba, orgulho, lascívia, prostituição de todo tipo, toda espécie, luxúria. Quem quer viver em luxúria está se prostituindo com esse espírito. Quem almeja essas coisas está se prostituindo com o espírito de Jezabel. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Está ouvindo aqui, filho? Estamos dentro da Babilônia, mas não somos da Babilônia. Glória a Jesus. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Para não serdes cúmplices em seu pecado, e não participardes dos seus flagelos. Lembra que as testemunhas vão trazer flagelos sobre a terra? Essa prostituta vai ser julgada através dos flagelos, como Deus julgou o Egito, e caíram lá as pragas. Aqui as 2 testemunhas vão estar jogando pragas sobre a Babilônia. Pode dar um aleluia, glória a Deus. Sabe quem são essas testemunhas? Somos nós. Nós vamos tocar a trombeta e vai falar assim: olha, 1/3 das árvores vai ser queimada. Sabe o que vai acontecer? 1/3 das árvores vão ser queimadas. Sabe pela boca de quem? Dos profetas verdadeiros, aleluia. 1/3 dos homens serão fulminados, infelizmente, porque não se dobraram a Deus. Mas muitos crentes estarão nesse meio, infelizmente também. Porque os seus pecados, olha o que está falando aqui, se acumularam, a medida encheu até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Está entendendo a medida aqui da Babilônia? Chegou. Dá-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Vou julgar ela poderosamente. Olha o que diz no versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus,
e vós, santos, para quem acha que a igreja não está na tribulação, apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas estão sendo servidos de banquete para ela. Olha o que diz aqui no 17, só volta um pouquinho aqui no versículo 6. Então vi a mulher, 17:6, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ela está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e das testemunhas de quem? De Jesus. Se a igreja não estiver aqui, quem é testemunha de Jesus, querido? 144 mil judeus que não creem em Jesus hoje? Quem é testemunha de Cristo? É a igreja. Por isso que está falando aqui, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Nós aqui, muitos que vão morrer nessas épocas, vão estar enchendo a medida do cálice até o céu, do pecado desse sistema, para então Deus derramar tudo contra a Babilônia. Posso ouvir um amém, glória a Deus? E então vem o capítulo 19. Depois dessas coisas ouvi do céu, depois que ele julga a Babilônia. Antes deixa eu ler. Então o anjo forte, versículo 21 do capítulo 18. Levantou uma pedra com a grande pedra de moinho e arrojou-a a Babilônia para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca jamais será achada. Aleluias e glórias a Deus. Depois dessas coisas, versículo 19, capítulo 19 agora, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 5, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultamos e demos a glória, porque são chegadas as bodas. Aqui é o casamento de Jesus com a igreja, bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, queridos, só acontece quando Deus derruba a Babilônia. Não teve um arrebatamento secreto lá antes, 7 anos antes da tribulação. Alegremos, exultamos e demos glória, porque chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que somos nós, a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Versículo 10, prostrei-me ante os pés do anjo para adorá-lo. Ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículo 15, saí da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com, olha o que está na mão de Jesus, cetro de ferro. O que está na mão da igreja? Cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias e glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Porque Ele está chegando para reinar. Quantos vão fazer parte desse exército? Todos quantos não se renderem ao espírito da Babilônia. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Em nome de Jesus.